Olá, boa noite! Que saudade que eu estava de vocês! Bora matar essa saudade? Falar um pouquinho mais da terapia de verdade, dos terapeutas de verdade, como podemos subir de nível a cada dia mais na nossa profissão. Vamos conversar hoje sobre isso. E quero a ajuda de vocês, hein? Porque a ideia agora, nessa nova fase, se você está acompanhando lá os meus stories, você está vendo, a ideia dessa nova fase é te acordar para alguns mitos que te contaram. Né? Já falamos sobre o terapeuta encontrar seu próprio caminho. Se isso fosse verdade, a gente deixaria os nossos clientes encontrando o próprio caminho para sair das doenças deles, né? Você, terapeuta, fala para o seu cliente, encontre o seu próprio caminho para sair da depressão? Você fala isso? Pois é, então nós, terapeutas de verdade, a gente se apoia para encontrar o nosso próprio caminho, mas um caminho com expertise, um caminho com recursos, um caminho sólido de crescimento, de subir de nível. E é isso que eu proporciono para vocês aqui nessas lives, onde a gente se analisa profundamente, onde a gente aprende cada vez mais sobre a expertise, sobre o jeito certo, tá? A expertise no desenvolvimento da mente sempre vai ser o jeito certo. E isso volta para você como terapeuta, volta em forma de uma agenda estável e lotada. É isso que eu quero para você, essa sensação de dever cumprido, essa sensação de estar fazendo a diferença na vida de cada cliente seu. Inclusive, nessa semana e nas próximas aí, eu vou postar uns trechinhos de uma live que eu fiz no início desse ano, onde nós fizemos um combinado de você ser disciplinado e produzir na sua vida profissional o terapeuta de verdade que você deseja ser. Lembra que nós traçamos a sua rota? Nós fizemos isso, traçamos a sua rota. E aí, você cumpriu o seu combinado com você? Nós vamos analisar isso nessa semana também, ao longo aí das semanas aí para frente, esse ponto. E pode deixar lá nos comentários como que você vai, se tá tudo bem, se você precisa da minha ajuda em algo mais. E também comentar no direct também, mandar mensagem no direct. Vai ser um prazer te receber seu comentário, receber sua opinião e receber as suas dúvidas, tá bom? E aí hoje vamos falar de um outro mito, tá? E da verdade associada a esse mito, obviamente para a gente corrigir a nossa postura, é importante que a gente trabalhe essa expertise no desenvolvimento da mente. E existem alguns mitos que foram contados para nós terapeutas. E ao longo do meu trabalho, nesses 12 anos de consultório, eu percebi esses mitos e fui atrás da solução. E eu quero te ajudar e te treinar nisso, para que isso reflita diretamente na sua agenda lotada e estável. Bom, conheça o seu cliente. Observa para mim se você já não ouviu isso em algum momento do seu trabalho, nessa sua trajetória de crescimento como profissional. Preste atenção nesse trecho. Conheça o seu cliente. Já ouviu isso em algum curso que você fez? Ou por parte de terapeutas mais experientes que você? Então, sabe o que você deve fazer? Conheça o seu cliente. Saiba quem ele é. Faça perguntas para saber quem ele é. Já ouviu isso? Tenha uma excelente ficha de anamnese. Já ouviu isso também? Colecione técnicas de avaliação. Saiba ler o desenho, o pé, o corpo, a mente, as mãos. Né? A mente ainda não dá para ler não, mas só falta isso, né? Já ouviu isso? Já teve acesso a esse tipo de conselho da parte de professores de cursos ou até de outros colegas mais experientes que você?
de que você deve conhecer sim o seu cliente e que tem jeito de fazer isso? Pois é, né? Alguém já te disse uma coisa pior ainda? Que você deve acessar a essência do seu cliente? Ué, Marcela, mas você fala isso. Você fala que eu devo acessar a essência do meu cliente, não fala não. Eu não falo isso não. Eu falo que você deve construir o acesso à essência do seu cliente, entregar recursos, construir recursos na mente dele para que ele possa acessar a essência dele livremente. Você não acessa não. Então o mito é esse. O mito é que você acredita, talvez, na maior parte dos casos, você tende a acreditar que você consegue acessar a essência do seu cliente. Mas isso não é possível, né? Você se cobra assim nos seus atendimentos, essa conquista, né? De querer acessar a essência do seu cliente, de saber quem ele é. Mas essa cobrança, se você faz isso, se você tem essa necessidade de saber quem o seu cliente é, se você busca conhecer bem o seu cliente, se você busca acessar a essência dele, eu já te adianto que isso está tirando a leveza dos seus atendimentos. Deve estar sendo uma terapia difícil, pesada, deve ser uma terapia que te tira a alegria, talvez, ou que tira do seu cliente o devido conforto, o relaxamento de estar ali num ambiente que ele chama de lar. Ele deve sentir o peso disso, dessa sua autocobrança. Não tem jeito de você ficar assim, se autocobrando e as pessoas não receberem esse peso, né? Se eu tô bem, se eu tô leve, se eu tô alegre, não tem jeito de você não sentir isso. Até online aqui, ó, não tem jeito. Porque você vai sentir como eu estou hoje. Eu vou te mostrar isso, se eu estou à vontade ou não, por exemplo. Se eu tô cansada ou se eu tô descansada, se eu tô bem ou se eu tô mal. De alguma forma você vai notar isso. E isso vale para os seus clientes, eles notam. Não pense que você pode pôr a máscara que for. E aí, quando você é de verdade, um ser de verdade, um terapeuta de verdade, você vai passar de verdade para o seu cliente que você tá bem porque você tá bem. Você não vai precisar fazer tipo. E aqui, olha, esse mito de que você pode sim conhecer o seu cliente, você pode sim acessar a essência do seu cliente, isso tira a leveza dos seus atendimentos. Isso passa para o seu cliente que você está se cobrando, passa para o seu cliente que você tá, você não está bem, você não está confortável com aquele momento ali, com aquele processo terapêutico. Outra pergunta, você se preocupa em diagnosticar o seu cliente? Ah, não, Marcela, diagnóstico eu não faço não. Mas peraí, você não fala com ele que você está diagnosticando. Mas você não... Ah, eu tô achando que isso é depressão. Você tá com cara de que tá com depressão esse cliente. Eu acho que isso é transtorno de ansiedade. Tá com cara de TDAH. Acho que esse cliente tem alguma coisa ali, viu? Puxa vida, o que será que deve ser? Mentalmente, pensamento, eu tô falando de pensamento, só aquilo que só você sabe que você pensa na hora ali. Você fica ali, às vezes, tentando diagnosticar o seu cliente, tentando entender o que é que ele tem, quem é ele, o que ele tem, qual que é a doença que ele tem, o que ele tá carregando dentro dele. Você fica com essa preocupação? Ou seu cliente sempre se queixa daqueles familiares específicos. Você fica ali tentando diagnosticar esses familiares. Ah, essa pessoa, essa mãe desse cliente deve ser narcisista. Pronto. Tá com cara de narcisismo. Você fica com esses pensamentos na sua mente enquanto o cliente tá ali contando, relatando, reclamando alguma coisa. Você fica com esses pensamentos tentando diagnosticar ele, a família, os amigos. Pois é. Ou então fala assim, você nem fala o diagnóstico, mas você fala, relação tóxica. Esse cliente tem uma relação tóxica com fulano de tal. O que você pensa quando você está atendendo seu cliente, quando você está ouvindo ele? Quando você fica com alguma dúvida sobre quem ele é? Como que você lida com isso? É sobre isso que eu estou falando hoje com vocês. Mitos
e daqui a pouquinho nós vamos falar das verdades associadas. Já aconteceu com você uma situação, pra você entender o que é isso, que no fundo você está fazendo com o seu trabalho? Já aconteceu comigo, quero saber se aconteceu com você. De você tá ali fazendo controle de embreagem no seu carro para arrancar e simplesmente o carro não sai do lugar? Já aconteceu com você, vocês aí que dirigem? Você tá ali fazendo controle de embreagem para arrancar, mas ele não sai do lugar, ele fica ali no controle e ele fica às vezes patinando. Sabe aquela situação que não vai, não volta e não para e não... Então, um dia eu tava com uma amiga, isso aconteceu comigo, e ela forçou tanto a embreagem e por muito tempo, por vários minutos, que começou a sair um cheiro muito forte, eu acho que do motor, e se bobear do pneu também, um cheiro muito forte de queimado. Imagina o desgaste que ela proporcionou para esse veículo, para nada, para não sair do lugar. É isso que acontece com o terapeuta que insiste em acreditar que vai acessar a essência do seu cliente, que vai conhecer o seu cliente. Marcela, o que você está falando? Pera, calma, respira. Vou te explicar daqui a pouquinho o que é isso. É desgastante e frustrante. Vou te provar agora por quê. Você se conhece em essência? Você é terapeuta aí? Você se conhece em essência? Por exemplo, olha a pergunta que eu vou te fazer agora e eu quero que você escreva essa resposta. Se quiser escrever aqui, pode. Se quiser escrever aí, pode também, fica à vontade. Se for aqui é melhor ainda que a gente interage. Mas enfim, fique à vontade. Vou te fazer uma pergunta, eu quero que você escreva em algum lugar. Qual foi o último erro que você cometeu hoje? Qual foi o último erro que você cometeu hoje? Para e pensa um pouquinho aí. O último erro que você cometeu hoje. Supondo que você cometeu um erro que envolve, sei lá, uma característica de que você é mesquinho. Um erro de mesquinharia, por exemplo. Você deveria ter sido generoso e não foi, né? Agora, olha a pergunta que eu vou fazer e eu quero que você responda aí em relação ao seu erro aí. Sobre o mesquinho, vamos lá, primeiro sobre se foi algo que revelou que você é mesquinho. Faça a seguinte pergunta a si mesmo. O que tem na sua essência que te motivou a ser mesquinho, apesar de já saber que devia ser generoso? Porque, né, você não é do nada assim que você foi mesquinho. Tem uma motivação, tem uma raiz aí, ali na sua essência, que alimentou esse comportamento. O que foi? Que alimentou o seu comportamento. Você já sabe que você tem que ser generoso, você quer ser generoso. Você se esforça em ser generoso. E aí você errou, você foi mesquinho. O que tem na sua essência que motivou esse comportamento que você não gostaria de produzir na sua vida e acabou produzindo? Agora, sobre esse erro que você anotou aí, esse erro que você escreveu aí, sobre o seu erro, que não foi mesquinharia talvez, né? O que tem na sua essência que te fez cometer esse erro hoje, justo esse erro hoje? Você consegue acessar? O que há na sua essência que te fez cometer esse erro? Você consegue acessar? Difícil, né? Muito difícil. Agora, olha essa pergunta, como fica mais fácil. Olha como eu vou facilitar a sua vida agora. O que falta na sua essência que te fez errar? Indo lá pro mesquinho. O que falta na essência de uma pessoa que demonstrou mesquinharia lá no momento pontual, que fez com que ele agisse assim, de forma tão errada consigo mesmo e com outras pessoas? O que falta para um mesquinho? Não é o oposto, não é a generosidade. O que falta para um mesquinho para ele deixar de ser mesquinho? Não é amor ao próximo? Não é isso que falta para um mesquinho?
Ficou muito mais fácil acessar, né? Se eu amo as pessoas, eu vou ser generosa com as pessoas. A base da generosidade é o amor, né? Muito mais fácil acessar o que falta do que o que tem lá que fez errar. Percebe que há essa diferença? Facilita. Com esse exercício, eu te provei, fica provado que você acessar a sua essência é muito difícil. Entender os seus motivos mais profundos é muito trabalhoso. Eu tô falando de você com você. E o que motiva um mesquinho a ser mesquinho não motiva outro mesquinho a ser mesquinho, percebe? Que é uma coisa de essência, muito pessoal e individual. Quem me acompanha há mais tempo está conseguindo acompanhar, eu tenho certeza, esse raciocínio, né? Então, entender os seus motivos mais profundos é muito trabalhoso. E você é a pessoa que mais conviveu com você até hoje. Você é essa pessoa, né? E você acha que poderia ser possível acessar a essência do seu cliente? Notou que é extremamente desgastante e frustrante porque você não vai conseguir acessar a essência dele? Você está com dificuldade de acessar a sua essência. Você vai mesmo conseguir acessar a essência do seu cliente? Então, quando falamos em essência, a gente está falando de algo muito profundo, que alimenta e nutre cada atitude que temos no nosso dia. É o que dá motivos para sermos quem somos. A essência é sobre isso. Mas há uma coisa em você, terapeuta, que pode e deve fazer parte, né? Que você deve fazer sempre e que não vai tirar a leveza dos seus atendimentos e nem a sua própria leveza. Porque um terapeuta preocupado em acessar a essência do seu cliente, ele não só tira a própria leveza porque ele fica preocupado com isso, com uma coisa que ele não vai conseguir, e tira a leveza ali dos seus atendimentos porque ele vai pesado, ele tem que saber quem é esse cliente, ele tem que acessar a essência desse cliente. Tirou a leveza, já não tá mais numa terapia de verdade leve, como a gente gosta de fazer aqui entre nós, na nossa tribo, terapeutas de verdade. Existe uma coisa que você pode e deve fazer que vai te dar leveza, pessoalmente e nos seus atendimentos, que é construir o acesso do seu cliente à essência dele. Isso significa que você vai ajudá-lo a saber quem ele é sem que você saiba quem ele é. Se desprendendo dessa obrigação. Eu primeiro preciso saber quem ele é, que aí eu conto para ele quem ele é. Não. Você não precisa saber quem ele é para você contar para ele quem ele é. Você pode ajudá-lo a saber acessar quem ele é. E ele te conta quem ele é se ele quiser. E você nem precisa disso para desempenhar o seu trabalho, porque não só conta quem ele é. Você está tentando descobrir quem é você vai ficar preocupado em saber quem seu cliente é. Não faz isso com você, é desnecessário. Fora que é muito desgastante, né? Enfim. O seu cliente foi treinado desde criança. Olha o que aconteceu com o seu cliente. O seu cliente foi treinado desde criança a saber ler o que o outro espera dele. Até porque isso facilmente sempre foi verbalizado pelas autoridades dele, né? Seja os pais, professores, médicos, né? Sua voz interna foi calada a cada relacionamento que ele construiu com cada pessoa na vida dele. Sistematicamente calada. Sua voz interna, aconteceu isso com a voz interna dele, né? A voz interna dele, que vem da essência dele, nunca foi estimulada, sabe? Nunca foi validada, inclusive. Ao contrário, ela foi extremamente silenciada. Quando ele tinha coragem de manifestar essa voz, vinham e calavam essa voz. Provavelmente isso aconteceu com você também. Então, você sabe muito bem o que ele andou passando aí na vida, desde a infância. Isso na infância, tá? Pais, professores, médicos, todos calavam a voz interna dele, que vem da essência dele. Na adolescência, olha o que acontece na adolescência. Ele começa a se desvencilhar desses comandos e ordens para se importar bastante com o que os amigos, os colegas imaturos pensam.
demandam dele para ser parte, fazer parte da tribo desses colegas, desses amigos, e daí passar a ser aceito. Adolescente quer ser aceito, né? Então, os colegas demandam, ele aceitou para atender a demanda desses colegas, para fazer parte da tribo deles. Então, até aqui, ele não sabe quem ele é e nem acessa os seus valores pessoais e morais para tomar suas próprias decisões. E o pior, ele acha que tem tomado suas próprias decisões porque ele não ouve mais os pais, rebeldemente ele não ouve mais os pais. Olha que legal, agora estou construindo quem eu sou de verdade. Nada, tá ali escravo ainda de outras pessoas, que são os colegas, os amigos da escola, né? E aí ainda é sobre forma, ainda é sobre colocar, tentar fazer caber numa forma. Ainda é sobre isso, só que, na verdade, a autoridade passou a ser os colegas e os amigos e não mais os pais, professores e outros. Como jovem, olha o que acontece. Como jovem já tá mais maduro, né, Marcela? Não, nem tanto. Ele vai para o mercado de trabalho com todas as demandas das autoridades, chefia e outros, né? A cultura em si, que manda muito no trabalho também. Ele procura, olha o que mais que ele faz, ele procura as oportunidades que existem. E não as oportunidades, em vez de criar as oportunidades para o que ele quer. Ele nem sabe o que ele quer como jovem, né? Ele nem ouve a voz dele, enfim, ele não foi treinado para isso. E ele vai para o mercado assim, o que tem disponível no mercado de emprego para eu, pelo amor de Deus, começar a trabalhar e ter meu primeiro emprego? É assim, ainda não é sobre ele, ainda é sobre o que os outros esperam dele. Em vez ali dele criar a própria vida, ele ainda não tem estrutura e recurso para isso. Ou ele se ouve, né? Se ele se ouve, ele silencia, porque é mais seguro ouvir a demanda e o que a sociedade coloca, a sociedade que já está pronta para receber esse jovem, o que essa sociedade coloca, é mais seguro seguir isso do que criar algo novo e seu, né, para deixar a sua marca. Ele não tem estrutura, ele não tem recurso para se posicionar dessa forma ainda. Aí ele casa, né? Aí ele casa, ele tem o cônjuge, vem as demandas do cônjuge, vem as demandas dos filhos. Que dia que ele vai olhar para dentro dele? O dia que ele chega ali no seu consultório? Se você entrega para ele quem ele é, primeiro que não é possível, mas vamos supor que você acredita que é possível saber quem é seu cliente e aí você entrega para ele quem ele é. Ele está acessando ele? Que dia que ele vai ser treinado? Que dia que ele vai poder permitir que a voz interna dele saia? No seu consultório vai ser a primeira vez ou vai ser mais um ambiente em que ele vai frequentar e que ele vai ser calado, porque já tem alguém que sabe melhor que ele quem ele é, né? Conta porque faz aquela análise ali da personalidade pelos pés, faz aquela análise ali corporal, ou outras, né? Desenho e outras coisas que existe por aí de análise. É assim? É isso que você quer proporcionar para o seu cliente? Como é que será que um terapeuta de verdade se posiciona, né? Pois é, esse cliente, quando ele se empenhar na sua terapia como um terapeuta de verdade, que em vez de se preocupar em saber quem esse cliente é, se preocupa em ajudá-lo a construir o seu acesso à sua própria essência, daí ele está pronto, ele tem recurso para construir a sua vida incrível. É a partir daí que ele passa a se ouvir, sabe diferenciar o que é voz interna sua, que vem da sua essência, para a voz externa, demanda da sociedade, que tenta pôr ele numa forma. Agora ele consegue com a ajuda de um terapeuta de verdade. Aí sim ele tem recursos que foram construídos nessa essência por parte desse terapeuta de verdade, para que ele crie, forme uma vida incrível, a vida incrível dele, que tem a ver com ele, que é sobre ele. E é incrível exatamente por isso, né? Porque o que é incrível para mim não é para você. Né? E tá tudo bem, é isso mesmo, a ideia é essa mesmo. Presta atenção, se é impossível que você acesse a essência do seu cliente, é possível que você saiba como seria a vida incrível dele?
Se você não vai conseguir acessar a essência do seu cliente, você vai saber o que seria essa vida incrível para ele? O que seria incrível para ele numa vida, para ele chamar de vida incrível? Como você, terapeuta, pode fazer com que a sua terapia, a terapia que você proporciona para o seu cliente, seja essa atmosfera pura de autoconhecimento? Como você pode proporcionar isso para o seu cliente? Primeiro, por parar com as condutas erradas. Primeira coisa é parar de fazer do jeito errado para passar a fazer do jeito certo. Eu tô aqui para te apontar isso, te ajudar nisso, né? Quais são as condutas erradas? Vamos lá, vou falar delas aqui. Presta atenção. Analisar a personalidade é conduta errada. Diagnosticar é conduta errada. Julgar é conduta errada, rotular é conduta errada, corrigir é conduta errada e validar também é conduta errada. São interferências que calam mais uma vez a voz interna do seu cliente. Ele que tem que saber quem ele é. O que vai adiantar você saber quem ele é? Contar para ele, analisar a personalidade dele. Então, você é isso, tchau, pode ir embora que agora você sabe quem você é. O que vai adiantar para o seu cliente você fazer isso com ele, né? Ele que tem que saber onde ele está errando para ele corrigir, né? E construir os recursos do jeito dele, ele vai construir do jeito dele o recurso, sabe? Fazendo o melhor dele, que só ele sabe qual é o melhor dele, no tempo dele, que só ele sabe qual é o tempo dele, de fazer essas transformações. Se ele se sentir analisado incorretamente, lembrando que a técnica de análise de personalidade, seja ela qual for, tá? Essa aí, por exemplo, que você domina, dificilmente você vai estar errado. Você vai analisar a personalidade da pessoa, dificilmente você vai estar errado. Mas o seu cliente não se conhece, ele vai achar que você errou. Por isso que eu tô falando, se ele se sentir analisado incorretamente, ele vai voltar? Ele vai marcar a próxima sessão com você? Se ele se sentir diagnosticado, ele vai voltar? Quando um médico te conta, né, te diagnostica com alguma doença, você gosta? Você fala assim, não, que delícia, eu vi isso. Você gosta disso? É prazeroso? Né? É uma notícia boa? Se ele se sentir julgado, você acha que ele vai voltar? Né? Depois, você tem muito orgulho, né? Sua autoestima é baixa, você guarda mágoas. É bom ouvir isso? Isso é julgamento. Será que seu cliente vai voltar se você falar essas coisas com ele? Se ele se sentir rotulado, a vida inteira todo mundo rotulou ele. Ele tem um monte de nome já guardado, um monte de rótulo. Se ele se sentir rotulado, ele vai voltar? O que seria um rótulo, Marcela? Você é irritado, né? Você é estressado. Seu médico falou que você é bipolar, então você é bipolar, autista, TDAH. Isso é rótulo. O diagnóstico dos médicos são rótulos. Se você olhar do jeito errado para eles, são rótulos. E um terapeuta desavisado pode rotular com um diagnóstico que vem do médico. Então, na dúvida, nem menciona, nem fala essas coisas. Ele te contou o que o médico falou para ele, você vai, tá, beleza, vamos seguir aqui que a gente vai falar de coisa boa. Nós vamos falar de coisa boa, que eu quero construir recursos, estrutura, para que você acesse quem você é e você crie recursos, cresça para ser essa pessoa produtora da sua vida incrível. É isso que você vai proporcionar para o seu cliente. Se ele se sentir corrigido por você, ele vai voltar? Ou se ele se sentir validado demais, bajulado, porque você é bonzinho, ele vai voltar? Talvez queira conquistá-lo para manter sua agenda cheia. Meus clientes já passaram por outros terapeutas, a maioria.
E eles falam isso. Eles tentam, né? Terapia com outras pessoas, mais em conta e outras coisas assim, que vocês entendem bem, né? Pois é, acontece isso aqui, é muito frequente, porque o valor da minha sessão é um valor considerável. Então, é porque lá era muito bonzinho, vivia me elogiando, me validando. Ela era bonzinho. Aí eu voltei lá. Pois é. Às vezes esse terapeuta quer te conquistar, por isso que ele é bonzinho, né? E aí o cliente, ele tem noção disso, ele nota isso e ele não volta. Ele não quer ser bajulado, ele quer ser ajudado de verdade, com uma terapia, né, sólida, com um exercício profissional sólido. Eles notam, tá? Os clientes notam tudo isso. Bom, e quais são as condutas corretas? Falei aqui das erradas, né? Pare com as condutas erradas. Quais são? Vamos recapitular? Analisar a personalidade é errado. Pode fazer seu cliente não voltar, não remarcar a sessão com você. Diagnosticar é errado, é desconfortável demais. Julgar o seu cliente também, e a técnica de análise de personalidade faz isso, o seu cliente se sente julgado, se sente criticado, se sente rotulado e se sente corrigido. E também existe a validação. Às vezes você pode usar a técnica de análise de personalidade para validar o seu cliente. Olha, o seu pé fala que você é isso, olha que bom que você é maravilhoso, porque olha só, seu pé fala isso. Para que você está falando isso? Como que isso pode ajudar o seu cliente em algo? Não era ele que devia saber quem ele é? Como é que você pode ajudá-lo a ele ver o que você está vendo ali no pé, no corpo, onde for que você analisa a personalidade? Não seria legal ele saber se acessar? Pois é, um terapeuta de verdade faz isso. Ele ajuda o cliente a se acessar. Ele não entrega o acesso, ele não entrega a verdade pronta. Então, tá aqui. Até porque, como a gente viu aqui, é impossível que você acesse a essência do seu cliente. O que é possível é que você construa um acesso sólido desse cliente à essência dele. Você não precisa saber quem ele é. Ele que precisa saber quem ele é. Ele que vai construir a vida incrível dele. Ele que tem que saber quem ele é. Não é você, não. Não é isso? Olha que como... Então eu não preciso saber quem ele é. Olha como que fica mais leve. Né? Fica muito mais leve. Você não tem que saber quem ele é, né? E isso vai ser frustrante para você, vai tirar a leveza dos seus atendimentos e seu cliente não vai voltar. Talvez por isso a sua agenda não estabilize e não lota. Pode ser por isso. Analisa aí você e se ajude, porque eu quero ver a sua agenda lotada, estabilizada de forma definitiva. Quais são as condutas corretas então, Marcela? Vamos lá. Incentivar. Incentivar. O que, Marcela? A ele ser quem ele é. Ó, o que você é? Não sei. Só sei que você tem que continuar sendo quem você é. Sabe? Você pode fazer isso pelo seu cliente. Incentivá-lo a ser quem ele é. Autorizá-lo a ser quem é. Gente, que absurdo. Tem que autorizar alguém a ser ele mesmo? É. Porque até hoje ele não foi autorizado. Por isso que ele é infeliz. Ele tem que ser autorizado, que o seu consultório seja o primeiro ambiente que ele frequenta que proporcione isso para ele. Autorização para ele ser quem ele é. Estímulo. Estímulo a ser quem ele é. O estímulo é por meio também. Não é só, eu te incentivo a ser quem você é. Eu te estimulo a ser quem você é. Eu te autorizo a ser quem é aqui no meu consultório. Não é falar. É condutas que um terapeuta adota em cada sessão e o que ele fala também de construção de recursos dentro da mente desse cliente que proporciona essa autorização, esse incentivo e esse estímulo. Outra coisa, ouvir esse cliente, mas ouvir na quantidade certa, de forma adequada. Ouvir essa voz interna dele, quando essa voz sair, que ela seja ouvida por você, porque a sociedade não ouve a voz interna dele, não. Então, que você seja esse espelho dele, para ele aprender a se ouvir, começando com você, terapeuta, sendo essa pessoa
que ouve o seu cliente. Não é para ouvir desabafo. Tudo bem que tem dia que eu ouço os desabafos dos meus clientes, obviamente, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas o ouvir que eu tô falando aqui é muito mais profundo. É ouvir a voz dele. É autorizar essa voz, incentivar essa voz, estimular essa voz e ouvir essa voz. São condutas, são verbos que envolvem uma série de atitudes numa sessão que produz essa sensação no seu cliente de que ele está sendo ouvido, de que ele está sendo autorizado a ser quem é, que ele está sendo estimulado a ser quem ele é. Ele sente isso, ele sente que ele pode, que ele tem esse direito. E ele sai com esse sentimento para a vida. Ele sai do meu espaço aqui para a vida assim, eu posso, gente, peraí. Ele sai posicionado, porque você treinou ele a fazer esse movimento dentro do seu espaço, um espaço seguro, onde ele não vai ser julgado. Ele tem mais coragem, mais estrutura para continuar esse processo no dia a dia dele. Outra conduta correta, acolhimento, acolher. Acolher a individualidade do seu cliente, acolher a voz do seu cliente. Tem hora que o seu cliente, ele fala coisas absurdas. Não sei se você já deve ter acontecido já, com certeza. Vocês que têm experiência. Às vezes o cliente, ele fala coisas absurdas, coisas erradas. Que dói de ouvir. Você, pessoa, não terapeuta. Tira o seu lado terapeuta, põe de lado um pouquinho. A pessoa ouvindo, a pessoa Marcela ouvindo certas coisas, chega a doer. Gente, eu não tô acreditando que eu estou ouvindo esse absurdo. Mas aí você volta para terapeuta e fala assim, preciso acolher isso. É a voz interna dessa pessoa. Tem motivo para estar falando isso. Porque a sociedade cala. E ele precisa se ouvir. Ele precisa ouvir o que ele está falando. Ele precisa falar para ele ouvir o que ele está falando. Como é que ele vai falar se o seu consultório é outro ambiente cheio de censuras? Politicamente correto? Então, não, ele é livre para ele ser quem ele é aqui, no espaço que ele reservou para isso, para ele poder acessar quem ele é, se ouvir e fazer as devidas correções que ele achar que deve fazer no tempo dele, fazendo o melhor que ele pode, porque ele tem um motivo para ser como ele é. Outra conduta correta. Perguntar. Você só vai conseguir fazer boas perguntas para o seu cliente se você obedecer esses outros requisitos corretos antes, tá? Você só vai conseguir fazer uma boa pergunta para o seu cliente se você ouvir ele antes, a voz interna dele. Se você ouvir a voz interna, você tem mais propriedade para fazer uma pergunta assim incrível. Aquela pergunta que vai aterrissar na mente dele e desenvolver essa mente dele, para ele produzir essa vida incrível para ele. Então é pergunta, não é qualquer pergunta, é a pergunta, as perguntas daquela sessão ali para esse cliente. Então perguntas que vão entregar a liberdade para ele ser quem ele é, baseado nas leis universais da mente. Falei disso na aula gratuita que eu dei. Se você não assistiu, fica tranquilo que de vez por outra eu sempre vou mencionar essas leis universais da mente, da vida e da mente, tá? A base do meu método de trabalho são essas leis. Então, assim, você vai criar perguntas individualizadas, personalizadas para o seu cliente ali na sessão. Porque você já ouviu, você já incentivou que ele seja quem ele já está acessando quem ele é, e aí você tem estrutura, ferramenta, elemento para criar a pergunta personalizada, que vai proporcionar tanto a construção do acesso a essa essência, ele acessar a essência, ele acessando com a pergunta, é como se fosse uma injeção, uma agulhinha entrando lá no fundo de quem ele é. Ele acessando isso, tá pronto, tá no lugar certinho essa pergunta. Ela fez você acessar um lugar certinho dentro da essência dele. Ele tá pronto para entrar em contato com alguma lei universal da mente que vai produzir essa maturidade emocional, que vai fazer com que ele crie a vida incrível dele.
Então, não é só sobre acessar a essência, ele acessar a essência. Ah, vamos saber quem o cliente é. Não é, eu sou assim, nasci assim, descobri, fui lá no consultório da Marcela, acessei quem eu sou e agora é isso aí que temos para a vida. Não. Terapia de verdade, não. Acessa a essência, mas com um objetivo. O terapeuta de verdade, ele faz a pergunta que acessa a essência para injetar ali dentro a lei universal da mente que esse cliente precisa desenvolver para que ele crie a vida incrível que ele quer criar para ele. Ele que falou que quer uma vida incrível, é possível, mas com verdades, né? São as verdades da vida, são as leis. O universo está sob lei, então a gente precisa obedecer essas leis se a gente quiser ser feliz. E ele não sabe. Ele sabe na teoria, mas ele não sabe aplicar, porque não está na essência. Ele nem acessa a essência dele, como é que vai? Não vai dar para viver assim. Então a ideia é essa, né? É que você adote essas condutas que vão te ajudar a proporcionar uma construção sólida dentro da mente do seu cliente para que ele acesse a essência dele. Essas são as condutas do terapeuta de verdade que produz o sucesso, que tem como consequência direta uma agenda lotada e estável de forma definitiva. Mas Marcela, se é ele quem vai acessar ele mesmo e eu só preciso das perguntas certas para que ele acesse a essência dele, para que servem as técnicas de avaliação e análise de personalidade, seja pelo corpo, pelos pés ou outra qualquer? Quer saber para que serve? Quinta-feira eu te conto. Quinta às 19, já tá estourado o tempo, inclusive. Quinta às 19 eu vou te contar para que serve essas técnicas de análise de personalidade. Se não é para saber quem o seu cliente é, para que você aprendeu essas técnicas? Bora saber por quê? Quinta às 19 a gente conversa. Quinta às 19, mais uma aula que te prepara para definitivamente você lotar e estabilizar a sua agenda. Nos vemos lá. Um abraço a todos. Muito obrigada por estarem aqui comigo presente nessa live.